Boa noite, que a paz de Jesus e o amor de Maria possam permanecer conosco. Bem, como a nossa irmã Lídia já informou, o tema do nosso estudo de hoje é uma abordagem espírita sobre os animais. Eu faço questão desse artigo porque evidentemente quem sou eu para extinguir o assunto, né? É simplesmente uma abordagem fruto do que a gente estudou, preparou, e já em outros momentos teve a chance de tomar conhecimento, de estudar, só fazendo uma ressalva, né? Eu sei que esse assunto gera bastante, digamos assim, controvérsia, né? E eu sempre tenho um lado nesse contexto. Qual é o lado? O lado da codificação espírita. Respeito quem tem outro ponto de vista, mas desde o início da doutrina espírita eu aprendi que a base é a codificação. São os 5 livros que compõem a codificação espírita, tá certo? E a gente sabe que essas informações só foram chegar na segunda metade do século XIX aqui no planeta, quando o plano superior verificou que a humanidade terrestre já tinha condições de receber as informações que nós recebemos. Perfeito? Fomos ainda auxiliados pelas chamadas obras acessórias da doutrina espírita, em que nós temos espíritos, médiuns, autores. Eu gosto de lembrar que tem que ter um adjetivo junto a esses substantivos, né? Sérios, né? Que trouxeram sua contribuição para a doutrina espírita. Quando eu digo esse adjetivo, por quê? Porque trouxeram informações que foram não de encontro, mas foram ao encontro da codificação. Tá certo? Então, mais uma vez, eu vou me utilizar dessas fontes, vou me utilizar de um ou outro autor, dentro desse critério que eu acabei de colocar para vocês. Tá certo? Bem, então, para ser coerente com o que eu falei, eu tenho que começar o nosso estudo fazendo, digamos assim, uma breve introdução para apenas nos situarmos dentro da doutrina sobre o assunto. Então, qual é a fonte inicial? Qual poderá ser a fonte? O Livro dos Espíritos, né? A obra inicial da codificação. Então, se nós formos lá na questão 597, para começar a conhecer quando Kardec trouxe esse tema para que os espíritos que o auxiliavam, né, pudessem dar a informação correta. Então, na 597, o Kardec fez a seguinte pergunta: pois que os animais possuem uma inteligência que lhes faculta certa liberdade de ação, haverá neles algum princípio independente da matéria? Pelo número da pergunta, já deve ter percebido que anteriormente Kardec já havia abordado com o espírito a questão do ser humano, tá certo? Então agora na 597, né, praticamente, após a metade das perguntas, né, são 1019, ele então tratou dos animais. E qual foi a resposta curta, direta dos espíritos ao Kardec? Assim, e que sobrevive ao corpo. Então, nossa mente já começou a funcionar, já viu a afinidade com a resposta que Kardec recebeu sobre o princípio inteligente quando envolve o ser humano. Muito bem. Nessa mesma 597, teve uma subpergunta. A seguinte: Kardec quis complementar o conhecimento. Será esse princípio dos animais, que acontece nos animais, uma alma semelhante à do homem? Observem que a gente tem que estar agradecendo toda hora o nosso codificador, porque as perguntas que ele faz são as perguntas que nós faríamos, né? Muitas vezes, ao estudarmos a doutrina, o Livro dos Espíritos, por exemplo, a gente, poxa, mas a pergunta é redundante, ele já tocou nesse assunto anteriormente. Meus amigos, Kardec não fazia as perguntas para ele. Todos nós conhecemos a biografia do professor Hipólito Leon Rivaio, certo? Então, o patamar evolutivo
que ele já apresentava no século XIX, né? Nós, pode dizer a maioria de nós, né? Continua há anos-luz dele, tá certo? Então, de repente, ele, pelo contato que ele teve com os espíritos, pelo trabalho diuturno na Sociedade de Estudos Espíritas de Paris, certas perguntas são desnecessárias, mas ele pensou em nós outros, tá certo? Então, apesar da resposta da 597, ele fez essa complementação na 597A. Então, foi a resposta. Vamos prestar atenção no estudo de hoje, porque as respostas dão dicas que a gente não pode ignorar. É também uma alma, se quiserdes, dependendo isto do sentido que se der a esta palavra. Então, quem respondeu ao Kardec está dizendo, ó, isso aí é contigo. Tá? Da forma que você vai entender o que você perguntou. E continuou quem respondeu ao Kardec. É, porém, inferior a do homem. Então, se aproxima, ao usar as palavras aqui, a alma do animal se aproxima da alma do outro, mas é inferior. E para não deixar dúvida, quem respondeu a Kardec encerrou com a seguinte frase: há entre a alma dos animais e a alma dos homens distância equivalente à que medeia, que separa a alma do homem e Deus. Então, acho que todos nós aqui, né, estamos com o nosso orgulho bem lá embaixo, graças a Deus, né? Então essa resposta não nos ofende, essa resposta nos mostra Deus, né? Tantos outros que continuam vendendo a imagem de um Deus que castiga, que pune, que a pandemia pelo coronavírus é um castigo para a humanidade. Nós espíritas já jogamos fora esse tipo de informação. Sabemos que Deus é sinônimo de amor, certo? E nesse cenário aqui, sabendo até para a resposta da pergunta 1 do Livro dos Espíritos, né, nós sabemos o que é Deus. Então temos noção da distância entre nós e Deus. Então quem respondeu ao Kardec, para facilitar o nosso entendimento, deixou claro também a distância entre a alma do animal e a alma do homem, fica mais ou menos nessa faixa. Ok? Já na pergunta 607, né, ele começa fazendo referência à pergunta 190. Diz o seguinte: disseste que o estado da alma do homem, isso, ele está começando a pergunta pela resposta que o Espírito deu na 190. Disseste que o estado da alma do homem, na sua origem, no seu início, corresponde ao estado da infância na vida corporal. Fez uma analogia com a fase que te conhece. Que sua inteligência, quer dizer, a inteligência do homem, entendo bem. Quando a gente fala, quando o texto fala em homem, é o ser humano, né? Que sua inteligência apenas desabrocha e se ensaia para a vida, no início da caminhada desse ser criado por Deus. Aí vem a pergunta: onde passa o espírito essa primeira fase do seu desenvolvimento? Ou seja, o que Kardec perguntou? Já aprendemos, né? A gente atualmente estamos no reino nominal, tá certo? Qual é a nossa meta? Chegar ao estado de pureza, do estado de espírito puro, né? No estado angelical. Essa é a nossa meta, essa é a nossa convicção, tá certo? Porque se o povão, o espírito puro para nós espíritas é o anjo, né? Então essa é a nossa meta. E Kardec então quis saber esse princípio inteligente, quando foi criado, onde que ele passa essas primeiras fases antes de chegar no reino nominal, né? E qual foi a resposta? Bem clara, mas que dá margem a complementações. Numa série de existências que precedes o período a que chamais de humanidade. Então, meus amigos, eu não tenho como, vou voltar ao tempo que eu dava aula no ensino fundamental do município, né, para relembrar a questão do reino dos seres vivos. Tá? Só para não quebrar aqui o encadeamento,
Deixa eu só ter a 607A. Estava esquecendo que eu coloquei aqui a complementação da pergunta do Kardec. Já não dissemos que tudo em a natureza se encadeia e tende para a unidade? Nestes seres, esses antes do reino nominal, nesses seres cuja totalidade está longe de conhecer. Olha a informação que o Espírito deu. Cuja totalidade, a humanidade terrestre, está longe de conhecer. É que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida, como acabamos de dizer, que foi essa a resposta da 607. Né? Então, escutar, esses seres, antes do reino nominal, cuja totalidade estás longe de conhecer. Então, aí que eu vou falar da linha de ciências. Né? A gente aprende nos bancos escolares, né, a questão da taxonomia dos seres vivos. Né? Então, a gente aprendeu que se tem uma classificação, foi até um cientista chamado Linneu, né? Se fala Linneu, né? Ele foi a classificação que hoje em dia a ciência considera como uma que está valendo. Né? Então, por que essa classificação? Até soprar aqui, até Kardec, naquelas perguntas 100 a 113, quando ele estuda com a gente as diferentes ordens e classes dos espíritos, ele faz menção a isso. Ele cita até o que nós fizemos aqui com a ajuda dos espíritos, essa classificação é uma classificação apenas para efeito didático. Do mesmo modo que Linneu fez, ele citou outro cientista que agora a memória falhou em relação aos vegetais, a botânica. Né? Então, para só mostrar a realidade, a certeza dessa afirmação do Espírito sobre a quantidade de seres que existem aqui no planeta e que nós ainda não conhecemos. Olha só a informação desse site aqui, um site de ciências. A notícia foi no dia 25 de dezembro de 2019, recente. Não tem 2 anos ainda. A natureza possui mais de 8,7 milhões de espécies na Terra, mas a vasta maioria ainda não foi catalogada e anualmente novas espécies são descobertas. E segue o autor. As descobertas são frequentes e se acumulam nesse número imenso que exigirá dos cientistas, segundo Aristóteles, mais de 1000 anos para serem devidamente catalogados. O que ele está dizendo? Vamos dizer que hoje existem 8,7 milhões de espécies animais, de seres vivos. Digamos que, ao contrário do que está dito aqui, passa a não ter mais duas ainda descobertas daqui para frente. Mesmo assim, vai se levar mais de 1000 anos para catalogá-las. Porque não vai, por exemplo, você deve ter visto aí, semana passada, ou há 10 dias atrás, descobriram uma nova espécie de baleia. Então, como que o cientista diz isso? Né? Ele analisa os caracteres básicos do ser, tenta colocar numa tabelinha ali, tipo a do Linneu, não bateu, isso aí é diferente. Então se cria uma nova espécie, né? Tem até um procedimento básico para fazer isso, não é qualquer jeito. Né? Então, isso acontece, como disse aqui o texto, anualmente novas espécies são descobertas. Mas digamos que ele parasse de descobrir novas espécies. Acabou. Só tem 8,7 milhões. Mas para catalogá-las, levaria mais de 1000 anos. Correto, é o que o Espírito respondeu. Porque para catalogar, aí vamos lembrar também dos outros escolares, da aula de ciência. Você não vai ficar só com espécie, tem uma taxonomia. Né? Reino, ramo, classe, ordem, família, gênero, espécie.
Então você tem que pegar o ser e classificar isso tudo. Isso não é assim não. Especialmente porque os cientistas não fazem só isso. Então, eu só trouxe isso para confirmar a veracidade das palavras do Espírito. Não se precisasse. E só para terminar o texto aqui, para se ter uma ideia da dimensão desse dilema, em 2019, um grupo de cientistas da Academia de Ciências da Califórnia, sozinho, adicionou 71 novas espécies. Então, o trabalho vai continuar sendo necessário. E aí, eu até falei erradamente, me corrigi na hora, sobre a questão das espécies de animais, não são animais, os seres vivos, né? E baseado nessa classificação que nós citamos, você tem 5 reinos de seres vivos, né? Começa, eu vou fazer no popular, o fácil, né? Bactérias, protozoários e algas, fungos, vegetais e os animais onde nós estamos, né? Então, lembremos da resposta dos espíritos. Nós estamos no reino dos animais. Lembrando que, para complicar, o reino dos animais tem uma divisão básica. Vocês vão lembrar da história. Qual é a divisão? Em relação a possuir ou não possuir coluna vertebral. Os vertebrados e os invertebrados. Então, pela resposta do espírito, meus amigos, né? Até chegarmos no reino animal, olha a escala. Dos 5 reinos vivos, 6 vivos, chega no reino animal, acabou não. Vai passar por invertebrados, vertebrados, para chegar à espécie Homo sapiens sapiens, que somos nós, os seres humanos. Tá certo? Então, eu só coloquei, fiz questão de trazer esse trecho, para mostrar o grau de incerteza da resposta do Espírito que afirmou Carlos. Mas voltemos aqui, vamos agora diretamente para a parte doutrinária, né? Realmente, uma visão espírita dos animais. É a pergunta 600. Kardec perguntou: sobrevivendo ao corpo em que habitou, a alma do animal, essa que a gente já comentou, vem a achar-se, depois da morte, num estado de erraticidade, da mesma forma que o homem, que o ser humano? Primeira pergunta. O Kardec quis saber que quando o animal falece, quando o animal morre, o filme é igual ao do ser humano, que nós já aprendemos aqui, de estudar a doutrina espírita que acontece. Né? Muito bem. Resposta dos espíritos. Presta atenção. Se tivesse fazendo aqui na tela, ia estar em negrito. Fica numa espécie de erraticidade. Amiguinhos, espécie de erraticidade, obviamente, não é erraticidade. Quem respondeu ao Kardec fez questão de colocar: fica numa espécie de erraticidade. Pois que, ele explica por quê que não é erraticidade tipo a do ser humano. Pois que não mais se acha unido ao corpo, mas não é um espírito errante, como acontece com o ser humano. Aí segue a resposta. O espírito errante vai explicar porque está dizendo aqui que no caso do animal não é igual ao ser humano. O espírito errante é um ser que pensa e obra por sua livre vontade. Aprendemos isso? É isso? O ser humano tem livre-arbítrio. De idêntica faculdade não dispõem os animais. E sério, a consciência de si mesmo é o que constitui o principal atributo do espírito. A consciência de si mesmo é o que constitui o principal atributo do espírito. Aí ele fala em relação ao animal. O do animal, depois da morte, ele usou a expressão, é classificado, é identificado pelos espíritos a quem incumbe essa tarefa. Entendeu? Tem gente que acha que quando vai desencarnar, quando desencarna, duas possibilidades. Ou vai ficar deitado na nuvem tocando harpa, ou vai ficar à direita do Senhor tocando trombeta. Tem gente que acha isso. Né? Então é mais uma amostra aqui que, pelo contrário, desencarnamos
Passamos por aquele período de perturbação, de acordo com o que fizemos aqui na última, e vamos fazer o quê? Trabalhar. Até aqui, ó, até que, claro, é um espírito que já tem especialização. É isso? Ele vai se envolver com esse processo que acontece após a morte dos animais. Então, depois da morte, é classificado pelos espíritos a quem incumbe essa tarefa e utilizado, presta atenção, e utilizado quase imediatamente. Mesmo raciocínio. Quase imediatamente, não é imediatamente. E ele conclui: não lhe é dado tempo de entrar em relação com outras criaturas. Tá certo? Então, peço que vocês registrem isso, que fica numa espécie de erraticidade e é utilizado quase imediatamente. Bom, e aí, como eu gosto de falar, e mencionei no início da nossa conversa aqui, eu sempre gosto de citar, desculpe se eu vou ser repetitivo, mas eu acho que foi dessa forma que eu comecei a caminhada da doutrina espírita. E eu tento então passar isso para quem eu tenho a chance de conversar. Universalidade da doutrina espírita. A sigla qual é? CUEE. Controle Universal do Ensino dos Espíritos. O que quer dizer isso? Infelizmente, irmãos nossos, né, que julgam que são espíritos, né? No Sebastião, na quinta-feira tal do ano tal, um espírito se manifestou e falou isso. Aí você deve perguntar: peraí, isso está contrário ao que está na codificação. Não, mas falou lá do Sebastião. Para evitar esse tipo de coisa, o nosso codificador criou o controle único universal dos ensinos dos espíritos. O que é isso? O ensinamento não vai chegar aqui no Sebastião apenas. Se tiver que chegar um ensinamento novo que vai alterar alguma informação que nós já possuímos, como vai ser isso? Vai chegar no Sebastião, vai chegar no Leon Denis, vai chegar no André Luiz, vai chegar no Francisco de Paulo. Porque foi dessa forma que a codificação foi formatada por Allan Kardec. Vocês sabem, Kardec distribuiu as mesmas perguntas para métodos diferentes, que se utilizaram de espíritos diferentes, e a resposta foi igual. Por isso que a codificação foi feita. Tá certo? Então, meus amigos, desculpe que pensa contrário. Todo direito. Hoje em dia, principalmente, você tem que dizer isso. Olha, eu penso assim, mas você tem todo jeito de pensar de outro modo. Porque você é até vendido. Né? Eu tenho que ter cuidado. Né? Mas o que eu penso é isso. Estou citando a fonte. Controle universal do ensino dos espíritos. Se a informação vai chegar, não vai chegar através de um médium só, de um espírito só. Especialmente se for alguma coisa que vai mudar o que, por exemplo, é na codificação. Então, para mostrar essa universalidade da doutrina espírita, o mesmo contexto está no livro dos médiuns. O livro dos espíritos, vocês sabem, né? Foi editado pela primeira vez, publicado pela primeira vez, em 1857. O livro dos médiuns, foi o segundo da codificação, 1861. E no item 283, cujo título é Evocações dos Animais, na pergunta 36, o Kardec tem o seguinte questionamento: pode evocar-se o espírito do animal? Vocês registraram a resposta dos espíritos, do livro dos espíritos. Vamos escutar essa aqui? Depois da morte do animal, o princípio inteligente que nele havia se acha em estado latente e é logo utilizado por certos espíritos incumbidos disso. Observar a identidade da resposta para animar novos seres, em os quais continua ele, quem? Esse princípio inteligente, a obra da sua elaboração, a caminhada que escutamos aqui falar, que eu citei aqui, o rei de seres vivos. Assim,
No mundo dos espíritos não há errantes, espíritos de animais, porém unicamente espíritos humanos. E aí, é que como dizia o antigo, é que a porta vai torcer o rabo. Embora eu tenha feito esse comentário, né, do quase imediatamente, espécie de erraticidade, vocês escutaram, né, nas respostas aqui, em algum momento, uma convicção é isso e não é aquilo. Tá certo? Então, eu pergunto a vocês, como explicar o que eu vou colocar agora para vocês? De fontes sérias, né, de fontes que não dão margem a qualquer dúvida quanto à informação. Por exemplo, Revista Espírita, de maio de 1865. Todos aqui sabem que de 1858 a 1869, quem era o editor da Revista Espírita? Allan Kardec. Ele faleceu 31 de março de 1869. Certo? Muito bem. Então isso aqui é do tempo de Kardec. Maio de 1865. Ele publicou a carta de um correspondente da revista, relatando a aparição da cadelinha Mica. Mica era daquela raça que não é comum no Brasil, mas a gente vê desse, né? Galo do inglês, em média 70 centímetros de altura. Então, nessa carta, o correspondente informa que teve contato com os antigos donos dela. Era um casal com uma filha, e que certa noite o chefe da família, a esposa e a filha, que estava no outro quarto, viram Mica. Muito bem. Segundo, vou citar Herberto Bozano, uma referência do espiritismo em todos os tempos. E ele se dedicou também a esse estudo dos animais. Tem uma obra chamada A Alma dos Animais. E ele relata, está aqui assim, mais de 100 casos, na verdade você cresceu, foram 130 casos, tipo esse daqui, né, onde animais foram vistos ou ouvidos por uma ou mais pessoas. Certo? Animais que já haviam morrido. A obra que alguns conhecem, Memórias do Padre Germano, da autoria da Amália Soler, na espanhola. O Padre Germano tinha um cão chamado Sultão. Em que a gente encontra na literatura espírita? Ele desencarnou, né? Posteriormente, ele se fez visível a quem? Aos expoentes da mediunidade do Brasil. Francisco Cândido Xavier e o nosso querido Divaldo Pereira Franco. Só um parênteses. Desculpa, eu tenho que falar isso que me incomoda. Essas lives que o Divaldo está fazendo, para a nossa felicidade, tanto consolo nos traz, ele que nos traz Joana de Ângeles, que tem esse livro maravilhoso, recentemente publicado, Rumo ao Mundo de Regeneração, pelo nosso maravilhoso Manuel Fernando Miranda. Faça a seguinte coisa: quando vocês abrirem no YouTube uma palestra do Divaldo, procure ver os likes e os dislikes. Vocês acreditam que sempre tem 50, 60 pessoas que dão dislike às palestras do Divaldo? Fazer o quê, né? Bom, até as palestras. Então, o Padre Germano apareceu mais uma vez para Chico e para Divaldo, que está em vida, né? Acompanhado de quem? Do cão deles, Sultão. Tanto o Chico como o Divaldo, que a mediunidade que os dois têm, viram isso. Uma obra maravilhosa que eu já citei aqui, Testemunhos de Chico Xavier. É uma outra maravilhosa palestrante, também, para nossa sorte, tem feito várias lives aí. É escritora, tem livro publicado, está lá do Rio de Fora, né? A nossa querida Sueli Caldas Schubert. Esse livro é o seguinte: cartas trocadas, há alguns anos atrás, Chico Xavier e o então presidente da FEB, Federação Espírita Brasileira, Antônio Vantuil de Freitas. A Sueli teve acesso a essas cartas e fez esse livro maravilhoso.
Né? Então tem lá, por exemplo, uma carta do Chico para o Antônio de Freitas, dizendo que em 1939, o irmão dele, o irmão do Chico, José Xavier, faleceu e deixou o cão do Chico. Chamava-se Lorde. E postava-se, o Chico conta, que se fez companheiro dele, passou a acompanhar o Chico para se tomar. Inclusive quando o Chico ia fazer as preces à noite. Ficava junto ao Chico, né, em silêncio, né, ouvindo música. O Chico fazia a prece com fundo musical. Né. Em 45, 6 anos depois que o irmão dele tinha falecido, faleceu quem? O Lorde. E o Chico conta nessa carta que no último instante ele viu o espírito do irmão dele, José, aproximar-se e arrebatar o corpo do cãozinho do Lorde, né? E durante alguns meses depois, o Chico mantinha contato com o irmão José, pela mediunidade, né? Quando José aparecia, quem que estava do lado de José? O Lorde. Né? A companheira Ivênia Prata. A Ivênia Prata é uma das maiores veterinárias de São Paulo. Atua, inclusive, na área científica, com publicação de artigos, né? Participando de congressos, etc. E ela é espírita também. E ela desenvolveu alguns livros nessa área dos animais e do espiritismo. E foi lá que a gente encontrou duas informações. A primeira delas, mas foi interessante. O nosso Divaldo foi a Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, fazer uma palestra. E como costuma acontecer com o Divaldo, pelo menos antes da pandemia, ele circulava o mundo inteiro, não só o Brasil inteiro. Ele ficava na casa de um amigo que o hospedava. Ele veio para casa de uma senhora que posteriormente foi presidente da Federação Espírita lá do Mato Grosso do Sul, Dona Edvige. Aí chegou alguém para buscá-lo no aeroporto e levou para a casa dessa senhora. Quando ele entrou, passou da porta, foi em direção à sala, ele foi surpreendido por um enorme cão que saltou sobre ele, quase pondo as patinhas, as patas dele, no ombro do Divaldo. Né? Aí o Divaldo tomou um susto, deu até um grito, e chamou a atenção de quem estava ali em volta daquela senhora. Né? Aí por que houve, Divaldo? Você deu esse grito? O que aconteceu? Se assustou? Aí ele narrou, não, olha só, vocês não viram não? Quando eu estava entrando aqui, o cachorrão deu um pulo em cima de mim. Aí a dona de vem cá, cachorro? Ninguém tinha visto cachorro. Mas que cachorro? É assim, assado, que a mão já estava. Começou a chorar quando ele disse, por quê? Era o cão dela que havia falecido algum tempo atrás. Tá? E uma outra, tem a ver agora com o Chico Xavier. Mas quem contou a Ivênia foi o Divaldo. Né? Chico e Divaldo sempre fizeram uma parceria de primeiro. Outro viés. O Chico dizia que ele tinha um outro cachorro mais adiante, de nome Dom Pedrito, que ele gostava muito também. Quem que não gostava do Chico e quem que o Chico não gostava? Tá? Até aquele repórter que se infiltrou na casa dele através do filho adotivo do Chico, o Chico só deu amor para ele. Tá? Muito bem. Só que um dia o Dom Pedrito foi atropelado e morreu. Né? O Chico ficou muito triste, para desconsolar. Um tempo depois, o Chico estava andando lá para o Pedro Leopoldo e o Emmanuel estava perto dele. E o Chico começou a ver que tinha um cachorrinho seguindo ele na calçada. Né? Aí o Chico não deu muita bola. Aí o Emmanuel apareceu para ele e falou assim, olha só, Chico, pare, presta atenção nesse cãozinho, é o Dom Pedrito que está voltando para você. Então foi o que eu falei antes de trazer esses relatos aqui. A gente estudou, viu os espíritos, estudou esses métodos. Então como entender isso aqui? Né? Um outro dado para tocar mais lenha na fogueira. Segundo Costa, a gente estudou, os animais voltariam, morriam e voltavam de novo para o plano físico. Só para lembrar vocês, a resposta dos espíritos. Quase imediatamente. Quase imediatamente, repito, não é imediatamente.
E eu vou trazer então aqui, só para o tempo está passando, só 2 livros, vou trazer muito mais aqui, em que a gente escutou, a gente leu a descrição da presença de animais do plano espiritual. Vou ficar só com 2 do André Luiz. Nosso lar. 3 momentos. Primeiro, quando o André narra, aves de plumagens policrômicas, várias cores, cruzavam os ares e de quando em quando pousavam agrupadas nas torres muito altas. Segunda passagem, os cães são auxiliares preciosos das regiões escuras do umbral. Aves, cães, e agora quem são? Os bovinos. Outro trecho do nosso lado. Animais que mesmo de longe, o André narrando, pareciam iguais aos muares terrestres. Muares são os bovinos. Na outra obra do Chico, do André e Chico, a parceria, Obreiros da Vida Eterna. Aí é um contexto mais dark, digamos assim, né? O André Luiz contou o seguinte: aves de monstruosa configuração, mais negras do que a noite, de longe se afastavam do nosso caminho, assustadíssimos. Né? O André contando a caminhada que ele fez em busca do trabalho de apoio aos nossos irmãos em desequilíbrio com o plano espiritual. E aí? Né? É que eu volto a lembrar vocês. Né? Desculpe que eu estou repetitivo, mas eu quero deixar claro. Temos que entender isso de acordo com aquelas informações dos espíritos que responderam a Kardec. Numa espécie de erraticidade, eu repito, espécie de erraticidade não é erraticidade do ser humano. Segundo, né, os animais desencarnam, morrem e retornam quase que imediatamente. Quase que imediatamente, não é imediatamente. Aí então a gente consegue entender por que existem essas citações que nós ouvimos aqui agora. Tanto dessa parte do plano espiritual, como as visões do plano físico. Certo? Então, o importante, vejo eu, né, depois que passamos essa parte doutrinária, mostrando que entender pelo aquilo que o Espírito chamou uma espécie de alma, né, tipo do ser humano, com as limitações já apontadas, vamos voltar ao livro dos médiuns. É uma formação do Espírito Erasto, capítulo 22, item 236. Eu gosto sempre da fonte, que ninguém é obrigado a acreditar no que eu falo. Perfeito? Mas a fonte está aqui. Capítulo 22, item 236 do livro dos médiuns. O Erasto, numa outra comunicação, assinou da seguinte forma: Erasto, discípulo de Paulo. Então, o cara é quente. Disse ele: o porquê dos animais estarem ao nosso lado? Deus pôs os animais ao vosso lado como auxiliares para vos alimentarem, para vos vestirem e vos ajudarem. Sim, eu entendo. Muitos de nós não conseguem escutar, vos alimentarem e vos vestirem e ficarem satisfeitos. Entendo? Né? Nós não vamos entrar nesse assunto, porque o tempo está passando, não é o momento para isso, mas já escutamos dentro de outros estudos que cada um de nós está no estágio evolutivo. Feliz daquele que hoje, né, 25 de março de 2021, hoje, consegue não se alimentar de animais, consegue não utilizar-se de vestimentas a partir das peças dos animais. Esse está com 10 no boletim, mas o que nós aprendemos? Outros de nós ainda não chegamos nesse patamar. Está certo? Nós já aprendemos que cada um de nós tem um patamar, um estágio evolutivo. Nenhum de nós é igual ao outro. Por quê? Por causa das escolhas que vimos fazendo, dessas encarnações todas passando. Então, esses que não estão nesse patamar citado, esses ainda precisam se alimentar dos animais. Ainda acham legal se vestirem com o pelo de animal.
Temos que entender isso. Tem a ver com o nosso patamar evolutivo. Só para ter uma informação para não deixar dúvida. Hitler era o quê? Vegetariano. Chico Xavier era o quê? Carnívoro. Inclusive, Chico, num certo momento da vida dele, estava muito enfermo, e o médico começou a conversar com ele e falou: eu aboli as carnes. Então você vai, a partir de hoje, vai voltar a comer carne bovina. Porque você precisa, a sua deficiência de organismo, no seu organismo. Então é isso que eu quero colocar. Qual é o final do filme? Como já vimos, Poder do Nosso Lar. Acabou comida, grosseira, acabou. Mas, meus amigos, eu vou falar por mim para não ofender vocês. Eu sei que eu vou levar muito tempo para chegar àquele patamar que a gente leu no Nosso Lar, por exemplo. Que no máximo é um caldinho. Tá? Culpa de quem? Minha. Tá certo? Eu acho que deve ter mais gente nesse patamar por aí, né? Mas vou falar por mim. Eu sei que eu vou levar muito tempo, mas vou chegar lá. Porque esse é o nosso futuro. Bom, e a respeito, o Horácio continua. Deus deu aos animais um certo grau de inteligência, porque para vos auxiliar, precisam compreender, e condicionou essa inteligência aos serviços que eles deviam prestar para nós. Tá certo? Então, vou botar esse assunto, mas para correr de acordo com a pauta aqui. Evidências sobre a inteligência do animal, tem a ver com esse progresso do animal rumo ao reino ou não? Porque nós já passamos por isso. Por exemplo, quando você fala na inteligência do animal, não dá para você citar quem? O engenheiro da natureza, o João Barros. Vocês conseguem explicar como que ele faz a coisa? Ah, não tem inteligência, mas tem um instinto bastante apurado. Já. Segundo, isso aprendeu na aula de ciência também. Formigas e abelhas são exemplos de quê? De sociedade, não é isso? É até um exemplo para nós, seres humanos, que tem toda uma hierarquia. Cada um sabe a sua função, ninguém fica encostado vendo os outros trabalhar. Então a aula de ciência, a gente cita lá formigas e abelhas, exemplo de sociedade. Temos ainda os gatos, que constam na literatura, que na época dos ataques dos alemães a Londres, da Segunda Guerra Mundial, antes que os seres humanos pudessem escutar os aviões da Luftwaffe chegando, os gatos corriam para os abrigos. E o último exemplo, só para ter tempo, hein? Não ficar aqui a noite inteira. Mais recentemente, aquele terrível tsunami no sul da Ásia, 2004, que inclusive é a pauta do livro do Fulano de Miranda e do Divaldo, Transição Planetária. Quem leu vai lembrar, começa ali, no atendimento às vítimas daquele tsunami. Né? Naquele tsunami, vocês leram isso? Animais de grande porte, como os elefantes, eles não se via nem a onda. Antes que a onda aparecesse no horizonte, os elefantes correram para as altitudes. Morreu algum elefante ali? Não. E seres humanos encontraram 230 mil corpos. Encontraram. Já sabemos que infelizmente outros, muitos outros mais, os corpos já apareceram ali. Tá certo? Então, exemplos da inteligência, do instinto, podemos dar uma melhor palavra, instinto dos animais. Evolução em 2 pontos. André Luiz, Chico Xavier, ele dá uma definição que não deixa dúvida. O assunto demanda longo estudo técnico na esfera da evolução. Ainda assim, nomearemos um cão e um macaco, o gato e o elefante, o muar, quer dizer, o bovino, e o cavalo como elementos mais amplamente dotados de riqueza mental, como introdução ao pensamento contínuo, que é o que nós temos. Então, o André Luiz, nesse livro maravilhoso, Evolução em 2 Mundos, já nomeia quais seriam os animais que estão um degrauzinho à frente. Bom, agora, quais as consequências, aproximando do final aqui, quais as consequências desse instinto, dessa inteligência, entre aspas, dos animais em relação a nós, seres humanos, e muitas vezes, como eu vou falar aqui, os tratamos não é tão mal. Exemplo, a chamada zooterapia.
não é isso? Cães e cavalos que auxiliam os enfermos, idosos, crianças com necessidades especiais, autistas. Todos aqui já viram a chamada ecoterapia, não é isso? Que não importa a palavra, terreno de areia, o cavalinho está lá, o nosso irmãozinho, nossa irmãzinha autista em cima do cavalinho, e ele que não interage com ninguém, ou ela que não interage com ninguém, o cavalo há essa interação. É emocionante, já vimos isso, né? Inclusive esse estudo de hoje me veio na cabeça depois que eu escutei uma palestra do Divaldo, em que ele contou a história dizendo o seguinte: são características do ser humano, isso que eu acabei de falar, por exemplo, que hoje encontramos no instinto animal, mas frisa do Divaldo, o animal sempre o esteve, nós que não permitimos, não admitimos com aquela história, o animal. Se franqueássemos aqui a palavra, cada um de vocês, certamente, teria pelo menos um exemplo desse instinto animal, para mostrar esse raciocínio, digamos assim, entre aspas, né, que vocês tiveram a oportunidade de ver o animal fazer. E ele contou uma história, tipo essa que eu contei. Né? A gente tem o hospital da Inglaterra, que ele visitou, tinha um cavalo, né, que vivia no estábulo, mas com a porta aberta, todo dia de manhã, no dia que o Divaldo estava no hospital, aconteceu isso, ninguém tinha que buscar o cavalo, não. Ele saía pela porta do estábulo, o hospital ficava 100, 200 metros adiante, ele entrava pela porta que ele sabia que ele podia entrar, ia de enfermaria em enfermaria. Aí botava a cabeça no paciente, o paciente botava a cabeça nele. Esse animal que muitas vezes devemos ser vítima de violência. Né? Para a nossa felicidade, é uma comprovação da 7ª lei natural, lei do progresso. Né? Vocês veem, por exemplo, Petrópolis, Paquetá, todo mundo aqui teve a chance de visitar esses locais e viu aquelas charretes com animais que muitas vezes eram chicoteados. Né? Hoje em dia, tanto Paquetá quanto Petrópolis está proibido. São tipo charretes, entre aspas, né? Elétricas. Até tem um nome engraçado de Petrópolis, tipo aquele que tem naqueles países do Oriente, tipo Vietnã, Camboja. Isso, sabe? Petrópolis adotou isso. Ou seja, não tem mais o uso do animal para isso. Por mais que os nossos amigos dissessem que tratavam dele, vamos ficar com o pé atrás, porque eles viviam daquilo, não tinha outra possibilidade. O animal estava machucado, mandava o animal para a luta, infelizmente. Em contrapartida a isso, especialmente as mulheres aqui vão lembrar um filme que marcou do Richard Gere, uma história real, né, em que o dono do cachorro faleceu, saiu para trabalhar e faleceu, e o animal ia todo dia com o dono até pegar o metrô, o trem, não lembro, né? Voltava para casa, depois voltava na hora que ele estava chegando do trabalho, e o animal ficou muito tempo naquela hora, como se fosse acompanhar o dono, e voltava para receber. O filme que o Richard protagonizou, né? Mostrando esse lado tão importante do animal está conosco. Mas, como eu disse, já contei esse lado dos cavalos, né? Animais maltratados. Temos também aqueles, eu tenho que encontrar lá que é com a casa espírita, né? Mas você já viu pessoas que estão numa autoestrada, por exemplo, Rio Petrópolis, param o carro, os carros passando, dão uma paradinha no carro e jogam o animal para fora do carro e se manda com o carro. Vou parar por aqui, né? Eu vou entender o que eu acho. Se hoje em dia a gente pega as moças que engravidam e não querem ter um filho, a gente respeita as razões delas. A gente pede, não, leva ao fim a gravidez e dá para a doação. Você não fala isso?
Então essas pessoas que têm esses animais, por razões diversas, não querem mais animal, não façam isso. Ele primeiro vai se estressar naquela situação, vai acabar sendo atropelado. Leva uma entidade dessa, hoje em dia, antigamente só falava de Suípa, mas tem inúmeras outras organizações não governamentais que trabalham com esse apoio dos animais. Entrega o animal lá, se compromete, por exemplo, todo mês eu vou trazer um saco de ração, pronto, isso. Ah não, fazer isso. No alto estrada, abrir a porta e jogar o animal. Outra coisa terrível, essas rinhas, que aqui é outro, século XXI, e não é mais só de galo a rinha, não, tem rinha de pitbull. O pitbull é violento, nada disso. Quem é que torna o pitbull violento? Aquele ser humano que o treina para matar. Então, amigos, esses são os dois lados, né? O lado bom, o lado positivo, e como disse o Espírito ali, os animais foram colocados junto a nós para nos ajudar, para nos servir ainda, né? E por outro lado, como o nosso mundo ainda não chegou no patamar de regeneração, existem, lamentavelmente, esses fatos que eu contei para vocês aqui. Bom, então, agradecendo a atenção de vocês mais uma vez, a oportunidade do trabalho, me perdoem se eu me excedi, mas tem certas coisas que, devido ao meu atraso evolutivo, eu não consigo ainda receber bem, né? E isso que eu citei aqui é uma delas, né? Então vamos encerrar do lado do bem. Vamos encerrar com Chico Xavier. O livro é Mandato de Amor, de autores diversos, e tem entrevistas do Chico, tem até trechinhos daquele programa Pinga Fogo do Rio. E esse aqui é um trecho de uma entrevista que o Chico deu no mesmo jornal, lá no de Minas. Disse ele sobre os animais, de como deve ser essa parceria ser humano com o animal. Nossos benfeitores espirituais nos esclarecem que é preciso que todos consideremos que os animais diversos, a nos rodearem a existência de seres humanos em evolução no planeta Terra, são nossos irmãos menores, desenvolvendo em si mesmo o próprio princípio inteligente. Percebam? Nós começamos com a resposta daqueles 97 que falava isso. Estamos encerrando com Chico Xavier ratificando. E ele conclui de uma forma maravilhosa. Eles, os animais, aspiram ser, no futuro distante, homens e mulheres inteligentes e vivos como nós. Lembremos disso. Nós passamos por esses estados. Esses nossos irmãos estão a caminho. Se, como escutamos aqui o Chico falar, se nós queremos evoluir, queremos contribuir para o progresso do nosso planeta, somos ajudados pelos animais, como escutamos. Então, o mínimo que a gente pode fazer é respeitá-los, tratá-los com fraternidade, tratá-los com caridade e tentar, pelo menos, passar alguma dose de amor para esses nossos irmãos. Obrigado, muita paz.